Deputado, comecemos pelo seguinte, ó. Flávio Bolsonaro não quer ser chamado de miliciano, deputado. Não quer ser chamado de miliciano, ele está magoado, ele está triste, que o pessoal está atribuindo a ele conexões com a milícia, foi para a justiça recorrer a isso, e está tudo bem, como diz aquele jargão chato, né? O que me pega é que a mídia hegemônica está atendendo o pedido, né? O queridinho não quer ser chamado de miliciano, então não chamemos ele de miliciano. Queria te ouvir já de arrancada sobre esse desejo atendido de Flávio Bolsonaro. Na verdade, o Flávio Bolsonaro ele deve muitas explicações das suas vinculações, não só dele, né, da família Bolsonaro, com a milícia no Rio de Janeiro, principalmente em Rio das Pedras. Isso aí é histórico, famoso, tem documentário muito bom sobre isso, que Vale o Escrito, né, aquele documentário da Globoplay sobre o jogo do bicho e vinculações com a milícia e carnaval do Rio de Janeiro. Quem gosta muito de falar de carnaval, que o Lula supostamente foi favorecido porque o carnaval é financiado pelo tráfico, blá, 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 né, aquela conversa, vale a pena assistir esse documentário Vale o Escrito, porque ali mostra as relações da família Bolsonaro justamente com os milicianos e com o escritório do crime, que é, digamos, a principal instituição criminosa que organiza assassinatos, inclusive o assassinato da ex-vereadora, né, Marielle Franco. Então, e ali mostra as relações com Fabrício Queiroz, Adriano da Nóbrega, Tony Lessa, todas as pessoas que acabaram, de certa forma, aparecendo nesse inquérito aí, na investigação sobre o assassinato da Marielle Franco. E, de certa forma, Flávio Bolsonaro, principalmente, acaba aparecendo de maneira mais incisiva nessas situações, justamente porque no escritório dele trabalhavam a mãe, a esposa do Adriano da Nóbrega. Justamente no gabinete dele teve uma série de acusações sobre rachadinha, lavagem de dinheiro, justamente vinculando funcionários fantasmas e vinculados à família do Adriano da Nóbrega, né? Adriano da Nóbrega, para quem não se lembra, foi morto num confronto com o BOPE da Bahia e era um dos principais assassinos do Rio de Janeiro e amigo de primeiro momento do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, a ponto de ser homenageado pelo Flávio Bolsonaro com medalha de honra ao mérito, e foi visitado, inclusive, na prisão, em alguns momentos que ele ficou preso, não só ele, como outros policiais militares envolvidos com a milícia, que assassinaram juíza Patrícia Scioli, né, a juíza Patrícia Scioli, no Rio de Janeiro. E o Flávio Bolsonaro, junto com o Jair Bolsonaro, foram visitar esses criminosos na prisão. Foram no presídio visitar. E o Flávio Bolsonaro tem uma frase que ele diz o seguinte: essa juíza aí, ela humilhava muitos policiais. E ela foi executada com mais de 20 disparos de arma de fogo, porque justamente puniu milicianos no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma série de vinculações. Inclusive, o local em que ele recebe a maior votação é no Rio das Pedras, região dominada pela milícia. Nós sabemos que regiões que são dominadas pelo crime organizado, o voto vem vinculado, né, porque eles fazem o cálculo ali de quantas pessoas vão votar, onde é que votam as pessoas, qual é o colégio eleitoral, quer dizer, as pessoas votam por medo, por receio. Então, ele ter sido o senador mais votado do Rio das Pedras, o Jair Bolsonaro sempre ter sido o presidente mais votado das eleições nessa região, e essa região ser o berço da milícia do Rio de Janeiro, é muito simbólico. A gente não pode esquecer também o fato dele ter comprado uma mansão, né, de 6 milhões de reais e pago praticamente em cash, né, um financiamento que era para pagar em 27 anos. Um indivíduo que tem um salário aproximado de 40 mil reais consegue quitar uma mansão de 6 milhões em um ano, né, se eu não me engano foi esse, um ano e meio, ele pagou em cash e quitou um financiamento de 27 anos, e sendo que a única fonte de renda dele, daí tem a situação envolvendo lá a loja de chocolate, a Copenhagen, né, que parece que era ali, as investigações estavam identificando lavagem de dinheiro do crime organizado dentro da chocolateria ali, então, porque para a gente entender como é que funcionava a lavagem de dinheiro, ele podia dizer que vendia, sei lá, 20 barras de chocolate e não vendia nenhuma, né? E compra a preço de custo, revende a preço de mercado e para quem ele vendeu. Não tem como saber, né, se não tem CPF. Então era muito fácil esquentar o dinheiro, né? Tu colocar
recursos ilícitos, como se fosse um comprador, pegava a preço de custo, a diferença é o teu lucro. E tudo indica que ali ele lavava o dinheiro do crime organizado e do próprio escritório dele, das rachadinhas. Esse era o rumo das investigações. Daí o Jair Bolsonaro entrou em campo. Se a gente for lembrar aquela reunião fatídica com o Sérgio Moro, e que ele disse que não ia esperar fuder a família dele, e que se tivesse que trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que era o único estado que ele queria, do Rio de Janeiro, porque ele não ia esperar fuder a família dele, e que se fosse necessário ele trocaria inclusive o ministro para que isso fosse possível, se concretizou. O Sérgio Moro saiu, o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro foi alterado e as investigações sobre esse caso foram bloqueadas. A ABIN paralela já tem provas, inclusive, que apareceram no inquérito do 8 de janeiro, da tentativa de golpe de Estado, em que existia monitoramento e reuniões do Ramagem, hoje foragido, lá nos Estados Unidos, dizendo como é que ele poderia agir para dificultar investigações e em que estágio estavam as investigações naquele momento e o que a ABIN e a Polícia Federal, de forma ilícita, poderiam fazer para prejudicar essas investigações. Então, o Flávio Bolsonaro se sentir, por exemplo, agora no direito de ficar entrando com ações judiciais, sendo que o nome dele aparece em várias relações pessoais com o crime organizado, com as milícias, com o escritório do crime, com o Rony Lessa, com o Adriano da Nóbrega, com o próprio Fabrício Queiroz, com o Elcio Queiroz também, que é um outro assassino, e com a família toda trabalhando no seu escritório político, né, no seu gabinete, digamos assim, enquanto ele era deputado estadual, é meio cinismo, assim como é cinismo da parte dele falar todes, ou falar sobre direitos humanos, ou falar sobre a comunidade LGBT, ou falar sobre o racismo contra o Vini Júnior, né? O racismo, ou ele falar sobre investimentos em pesquisa em universidades públicas, ou falar sobre mulheres, quer dizer, é tudo um bando de pessoas cínicas, criminosas, e para mim são milicianos, sim, chamo o Flávio Bolsonaro de miliciano. Chamo com todas as letras, porque para mim quem se mistura com miliciano é. Como é que tu vai dizer, eu sou amigo de miliciano, boto miliciano no meu gabinete, lavo o dinheiro, vai miliciano, tenho vinculações, mas eu sou contra a milícia. Isso não existe. Aliás, né, existem várias entrevistas dele e do Jair Bolsonaro elogiando as milícias, dizendo que milícia é coisa boa, que onde tem milícia não tem crime, coisas do gênero, né? Exatamente, condecorando. Então, é chatrão. Agora, o que a gente não pode é achar que o Flávio Bolsonaro é moderado, não pode achar que ele é um indivíduo que está mudando o seu ponto de vista. Na verdade, isso é uma estratégia do ganha-ganha. Eu sempre digo, a extrema-direita fascista, ela tem uma estratégia, enquanto ela não se consolida de fato, né, ela usa uma estratégia do ganha-ganha. Então, para um determinado público, tu faz um discurso extremamente radical, preconceituoso, violento. Aquilo pega mal para uma parcela da sociedade mais conservadora, mas que não vibra no extremismo. Para essa parcela mais conservadora que não vibra no extremismo, tu vira e diz, não, fui mal interpretado, o que eu estou pensando não é bem isso, eu acredito nas liberdades e tal. Aí tu ganha essa parcela da população porque pensa que tu é um moderado. Então tu ganha o extremista, que pega uma mensagem determinada, e tu ganha o conservador mais moderado, porque tu manda um outro sinal trocado, um pouco diferente, né, e que acaba agradando na sua ponderação. Isso é uma estratégia velha, o Bolsonaro fez isso várias vezes. A gente vai lembrar, ele dá entrevistas dizendo que se tivesse um filho homossexual, ele, né, bateria e cagaria pau, digamos assim. E, por outro lado, ele vai dar uma entrevista momentos depois e dizendo que, olha, eu não concordo, mas cada um faz o que quer com a sua vida, só não quero que seja feito publicamente, entendeu? Então ele faz essa linguagem de sinal trocado, isso é uma estratégia, e o Flávio Bolsonaro está usando isso mais uma vez, do tipo, tem coisas que a população brasileira já tinha que estar sabendo e antevendo a estratégia política da extrema-direita fascista.